Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, sou engenheiro eletricista com especialização em eletrônica, sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o que é o pecado, se ele realmente existe. Vamos então. Antes, um detalhe, não se esqueçam de clicar no gostei, aquele breguetinho gostei, e se inscrevam na TV Galáctica para receber as nossas atualizações. Bom, o pecado nem sempre existiu, sendo que na religião cristã israelita só passou a ser utilizado após a edição da lei mosaica. O que significa isto? Significa que antes da lei não havia o pecado, porque não havia nada que dissesse qual seria o comportamento das pessoas. Após a promulgação da lei, então passamos a ter o pecado. Os povos possuem uma constituição que determina o comportamento daquele povo. Por exemplo, no Brasil, nós temos a nossa Constituição, que determina os nossos direitos e as nossas obrigações. Em países diferentes, há constituições diferentes. E os direitos e obrigações também são diferentes. E as próprias punições, no que diz respeito à quebra dessas leis, também são bastante diferentes. Bom, a lei mosaica é a constituição dos israelitas. É a constituição que regia o povo de Israel. Ele trata dos direitos e as obrigações deste povo, no que diz respeito à religiosidade, relações civis, comportamentos familiares, saúde, relações com as deidades, sacrifícios e etc. Caso alguém deixe de cumprir a constituição do local onde vive, por exemplo, aqui no Brasil, está sujeito a penalidades, que podem ir desde uma simples advertência, em alguns lugares até a morte. No Brasil já não existe a pena de morte há muito tempo, porém há países, há locais onde ela é praticada. Ou seja, o não cumprimento das leis num determinado país é crime. E o não cumprimento das leis religiosas é pecado. Então, tanto uma na Constituição de um país quanto na Constituição religiosa, quando se burlam estas leis, tem denominações diferentes. Uma é crime e outra é pecado. Porém, na essência, são a mesma coisa. As leis são mutáveis. Portanto, os pecados também são mutáveis e podem se adequar a um determinado tempo, a uma determinada era. Por exemplo, a Constituição brasileira já teve diversas adequações a cada momento, e também as leis de Roma. O que significa que nas leis de Roma nós temos adequações e novos pecados? Porque quando vão surgindo novas regras de comportamento, surgem novas transgressões. Por exemplo, passar um sinal vermelho é uma lei dos homens, mas também passa a ser um pecado. De vez em quando, o Papa promulga novas restrições, novos pecados, simplesmente adequando ao momento presente as regras de comportamento religioso. Nós vamos dar continuidade à nossa palestra, né? Voltando então ao pecado, no que diz respeito à religiosidade dos cristãos ou dos judeus israelitas. Ou seja, o pecado diz respeito à religiosidade, só.
Nós temos que, antes da promulgação da lei mosaica, não existia o pecado, e cada um poderia fazer o que bem lhe parecesse. Olhe bem, isto não significa, porém, que se pudesse matar alguém por motivos fúteis, e deixaria de receber o devido castigo, que poderia ser a morte, e por caso, por exemplo, se roubasse algo, ele teria que devolver, ou se não devolvesse e fosse descoberto, seria punido. Porém, estes casos não eram pecado, eram desvios de conduta à regra do momento. Havia, inclusive, a lei do talião, que era a lei do olho por olho e dente por dente. O que significa que não havia um pecado? Haviam regras de convivência. E se essas regras fossem quebradas, seriam punidas ao modo deles. Mas olhe, não é o pecado, não é a punição, em alguns casos, para queimar eternamente no fogo do inferno. Mas vamos continuar. Após a promulgação da lei mosaica, passou então a haver o pecado, que além de ser punido com as regras pertinentes, pecava contra Deus, podendo, em função do pecado que ele realizou, ser condenado a viver eternamente no fogo do inferno, como nós comentamos agora há pouco. Nós já vimos em outra palestra o significado de inferno, aqui mesmo na TV Galáctica, onde os ouvintes podem pesquisar, consultar e vão ter acesso a ela. Bem, dando continuidade, portanto, o pecado ou o crime não foram estabelecidos por Deus, mas pelos homens. Antigamente, inclusive, após a promulgação da lei mosaica, se alguém numa feira colocasse um peso diferente na balança para roubar quem comprava, era pecado. Era considerado pecado. Mas isso não parece meio estranho? Por que roubar no peso da balança seria pecado com relação a Deus, e não apenas com relação aos homens? Porque a lei mosaica estabelecia tudo isto. Sendo o pecado estabelecido pelos religiosos e o crime estabelecido pelos legisladores. Sendo que, em ambos os casos, nós temos simplesmente a quebra das normas estabelecidas. Tanto o pecado como o crime são diferentes para diferentes grupos. Por exemplo, em alguns lugares é permitido ter mais de uma esposa. Em outros lugares, quem tem mais de uma esposa vai para a cadeia. Nós vamos continuar. Portanto, o pecado não existe. É uma convenção humana que varia entre grupos diferentes de pessoas. Isso não significa que, se não existe o pecado, possamos fazer qualquer coisa. Não, porque nós teremos que dar conta dos nossos atos. O que nós fizermos de bom, daremos conta. O que nós fizermos de não bom, também daremos conta. Vamos dar uma olhadinha agora como a Bíblia trata isto. A própria lei mosaica só teve efeito entre a sua promulgação e o sacrifício do cordeiro, sendo que após o sacrifício do cordeiro, o homem não depende mais da lei, mas da fé em Cristo. E tem uma coisa mais importante: quem, após o sacrifício do cordeiro, se guiar pela lei, vai ser julgado pela lei. Porém, quem seguir a fé em Cristo, eu não posso dizer que vai ser julgado pela fé em Cristo. Mas é diferente, nós não temos mais o pecado. Nós continuamos tendo que fazer o que é correto, mas não mais o pecado. Vamos ver então isso, né? Em Gálatas 3, 19 e 25, nós temos o seguinte: então, por que a lei? O título disso seria, ou seria não, Cristo. Com a fé em Cristo já não dependemos da lei. Vamos dar então sequência à leitura. Então, por que a lei? É um apêndice acrescentado devido às transgressões promulgado por anjos
em mão de um mediador, até que viesse o descendente, a quem fora feita a promessa. Ora, não há intermediário, tratando-se de uma pessoa só, e Deus é um só. Logo, a lei está contra as promessas de Deus? De forma alguma. Se tivesse sido dado uma lei capaz de dar a vida, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura colocou tudo sobre o pecado, para que a promessa fosse dada pela fé em Jesus Cristo aos que creem. Assim, antes que viesse a fé, estávamos encarcerados sobre a lei, à espera da fé que havia de revelar-se. De sorte que a lei foi nosso pedagogo até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, chegada a fé, não dependemos mais do pedagogo, não dependemos mais da lei. Continuando sobre as referências do pecado e da lei na Bíblia. Não havendo lei, o pecado não é imputado. Está escrito em Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Olha só, a transgressão às regras de comportamento social já existiam antes da lei mosaica, porém, não é imputado como pecado, porque não havia lei. Então vamos ler novamente Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Vamos dar sequência, então, à leitura de textos na Bíblia. Não conhecia o pecado, senão pela lei. Nós temos em Romanos 7, de 7 e 8, no seguinte texto: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Ou seja, aqui vale um comentário. Eu só conhecia o pecado, eu só tive contato com o pecado pela lei. Dando continuidade à leitura, porque eu não conhecia a concupiscência. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Portanto, se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não sabia que isso era pecado. Eu poderia cobiçar. Isso não quer dizer que todo mundo cobiçasse naquela época, tá? Entendam bem essa diferença. Mas o pecado, dando continuidade à leitura, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem lei, estava morto o pecado. Olha bem o que eu disse no início. Sem a lei, não existe pecado. Sem a lei, o pecado estava morto. Bom, vamos dar continuidade a outras leituras. Fé e lei. Seremos justificados pela fé e não pela lei. Nós temos em Gálatas 2:11 a 21 o seguinte texto: nós, judeus de nascimento e não pecadores do paganismo, aprendemos que o homem se justifica não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por isso que temos fé em Jesus Cristo, esperando sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois, pelas obras da lei, homem algum é justificado. Mas se procurando ser justificados por Cristo, ainda somos tidos por pecadores. Será que Cristo, então, é ministro do pecado? De maneira alguma. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo quem vive em mim. Minha vida presente na carne, eu vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas se a justiça se obtém pela lei, então, na verdade, Cristo morreu em vão. Então, este texto da Bíblia, de Gálatas 2, de 11 a 21, fala que nós vamos ser justificados pela fé em Cristo e não pela lei. Ou seja, até o sacrifício do Cordeiro, nós dependíamos da lei. Depois do sacrifício do Cordeiro, não dependemos mais da lei. Nós vamos ser justificados pela fé em Cristo. Bom, dando continuidade, todos os que se apegam às práticas da lei estão sob um regime de maldição. Olha só, vamos ver o texto da Bíblia que fala a este respeito. Nós temos em Gálatas 3, de 10 a 13, o seguinte texto: todos os que se apegam às práticas da lei estão sob um regime de maldição. Pois está escrito: maldito quem não cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Um comentário tem que cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Portanto, quem não cumprir tudo é maldito. Vamos dar continuidade à leitura. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente, porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aqui vale um comentário: no cumprimento das regras, no cumprimento da constituição religiosa. Dando continuidade à leitura, aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Olha o que eu comentei. Quem se guia pela lei, vai viver pela lei, vai ser julgado pela lei. Vamos dar continuidade à leitura. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Olhem bem esse texto. Eu vou ler novamente, Gálatas 3:13. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Vamos dar continuidade à leitura. Lei do talião ou da retaliação. Vamos ver exatamente o que é essa lei. Nós temos um comentário na Bíblia 2, em Deuteronômio 19:21, da seguinte característica. Olhem bem, isso é um comentário da Bíblia sobre o termo de Deuteronômio. E o comentário é o seguinte: a lei do talião ou da retaliação é um antigo princípio legal de grande importância para coibir as arbitrariedades do uso da violência numa sociedade onde não havia força policial. Agora, ocupa apenas o lugar modesto de apêndice de uma legislação mais ampla e mais humanitária. Então, esse é o comentário. Vamos ler, então, agora Deuteronômio 19:21. Não terás misericórdia com ele, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Esta é a lei do talião, que era utilizada muito antigamente, antes da lei mosaica. Aqui nós temos uma coisa interessante. Será que Jesus anulou a lei do talião? Quando disse: quando alguém te bater numa face, dá-lhe também a outra. Pela lei do talião, se alguém lhe batesse numa face, você daria de cara um outro retorno na face também. Se alguém fizesse alguma coisa contra você ou contra um parente seu, você faria imediatamente. Porém, Jesus disse: quando alguém te bater numa face, dá-lhe também a outra. Olhem bem, isso não significa que se você receber alguma coisa errada, você vai pedir que a pessoa faça mais uma coisa errada. Mas é um conceito disto. Ou seja, ame o seu inimigo.
mude o seu inimigo para que ele seja seu amigo. Mas vamos continuar, então, a tratar sobre algumas outras coisas que estão escritas na Bíblia a respeito disto. E nós temos, Moisés escreveu a lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, e a todos os anciãos de Israel. Vamos ver o que está escrito, então, em Deuteronômio 31, de 9 a 13. Nós temos, então, escrita esta lei, Moisés a entregou aos sacerdotes levíticos que carregaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciões de Israel. Moisés deu-lhes uma ordem dizendo: no fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que tiver escolhido, lereis esta lei perante todo Israel, para que ouçam. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, e todos os estrangeiros que se acharem nas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, e estejam sempre atentos a cumprir todas as palavras desta lei. Os seus filhos que nada sabem deverão ouvi-la para aprenderem a temer ao Senhor vosso Deus, todo o tempo que viverdes sobre a terra que vos dirigis. Aqui vos dirigis para vos apossardes dela, passando o Jordão. Então, significa o seguinte: a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, no ano da remissão, esta lei devia ser lida a todo o povo, inclusive aos estrangeiros que moravam lá. E, em especial, também aos filhos destas pessoas que não sabiam nada ainda, que nasceram naquele tempo e não conheciam ainda, para que possam ter medo do Senhor, para que possam temer o Senhor, para que possam ser subjugados pela lei. Eu acho que nós devemos amar ao Senhor e não temer ao Senhor. Porém, esta palavra, temer ao Senhor, aparece em centenas de lugares na Bíblia. Poucas vezes aparecem amar ao Senhor. Bom, com esta leitura final, então eu encerro a minha palestra de hoje. E o que eu quero deixar em resumo é o seguinte: a lei mosaica é uma constituição do povo de Israel. A constituição de um povo, independente de israelitas, é o modo de comportamento daquele povo. E a quebra destas regras são decisões humanas e não divinas. Quem criou estas regras foram os sacerdotes no que diz respeito aos israelitas e foram os legisladores no que diz respeito às leis civis. Portanto, o pecado que depende da lei foi criado pelo homem e não por Deus. Eu sou João Batista. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.